E a gente tem aqui hoje com a gente um dos grandes leitores brasileiros de Dante, é o Marco Lucchesi, um poeta, ensaísta premiado, professor titular da FRJ, atual presidente da Academia Brasileira de Letras, flamenguista. Jogador de Bianca e Cruz, como você falou. E que falou, inclusive, da Divina Comédia como uma espécie de improvisação de jazz, né? Algo assim na proposta que ele mandou pra gente aqui no curso. Então é um privilégio pra gente, é uma alegria receber o Marco aqui hoje, te agradeço. E, sem mais delongas, passo a palavra a ele. Obrigado, Miguel. Obrigado. Começando, Júlio, Renata e Miguel. Júlio, Renata e Miguel. Das 7 sílabas. Agradecer a vocês pelo convite amável. Embora eu quase não estivesse aqui porque raptado por duas verdades, que se autoacusaram agora, menos uma que é mais sutil, e a outra na autoacusação, que aliás eu odeio o perigo de se autoacusarem. Assim. É uma iniciativa importante que você realiza num lugar tão bonito como esse, ao mesmo tempo um gesto de sublimação, nos dois sentidos, né? Clássico, mas não só, em função diante de toda uma paisagem que precisa ser construída, reconstruída, desenvolvida, com resiliência, com coragem, com atitude, que é um pouco a que Dante também fez em toda a sua ampla biografia. A introdução do Miguel foi muito bem feita e quase me tentaria desviar, porque eu sou muito desviante, né? Quando acabar desse ano, quando a beleza que ainda salvará o mundo. E eu costumo dizer agora em relação ao Brasil, naquela linda percepção de Dostoiévski e o idiota, né? A pluralidade salvará o Brasil, desde que a aceitemos como tal e a abracemos com imensa intensidade, que é o que também Dante fez na sua época. Por isso, muitas vezes, parece um discurso que não se aplique, né? Olha, como é que a gente pode dizer sobre Dante? Sem voltar ao Homero, não ouvi o Miguel, senão me desvio, né? Eu vou começar por um grande poeta romeno que se chamou Maria Soresco. E Soresco tem 2 poemas fantásticos, um sobre Shakespeare, que acho que vocês terão Shakespeare, né? Não sei. Shakespeare criou o mundo em 7 dias. Um começo maravilhoso. No último dia apareceram os críticos, né? Como sobre que é um poema lindo. Outro que diz assim, que define muito bem a Divina Comédia. Ele diz assim, a Divina Comédia era porque Dante é uma espécie de esfinge, que se desloca meio milímetro por ano sobre a areia da praia. E como dentro dessa esfinge está Dante, todo o seu mundo, porque Dante, quando achou que ia ficar tantos séculos num outro lugar que ele habitaria, como todos nós habitaremos, quaisquer dos 3 que Dante nos oferece, e ele sabia onde ficaria Dante, e nos diz onde ele ficará na eternidade, que é o purgatório, num lugar específico. Ele diz assim, e Dante não queria ficar sozinho, porque é muito chato ficar sozinho, sabemos disso, às vezes nem tanto, mas... Então ele trocava inferno, uma plaquinha, purgatório e paraíso. Mas depois ele mudava de ideia, que era inferno virar purgatório virar paraíso, e assim estava Dante, meio milímetro por ano, movendo-se penici da plage, pela areia da praia, né? Talvez essa seja a forma melhor de compreender Dante, mas ainda não é suficiente. Mandelstam, que foi um grande poeta russo, falava que a Divina Comédia era um livro lindo de Mandelstam, que foi um poeta que morreu em campo de concentração, e um grande renovador da poesia russa, né? Ele escreveu um livro lindíssimo sobre Dante. E aí tentava ele também mostrar que a parte mais definitiva da Divina Comédia, isso é muito importante para o nosso encaminhamento, era o paraíso. Então, enquanto que a crítica achava, a crítica russa, de alta qualidade, não só europeia, achava que o que era realmente válido era o inferno. Na verdade, um senhor de uma cegueira luminosa, de tanto ser cego, na linguagem medieval, nos transporta para os dias de hoje, via além da sua própria cegueira. Estava sozinho, no Teatro Coliseu de Buenos Aires, e já entendendo de quem se trata, de sendo cego. E ele, Borges, fez e fazia, e continuará fazendo ad eternum, uma grande defesa, ele também, de que a parte mais fundamental da Divina Comédia, se fosse necessário escolher, seria o paraíso. Finalmente, Eliot, que escreveu e dedicou boa parte de seus próprios ensaios e trouxe para a própria poesia uma parte essencial da Divina Comédia, ele também dizia de forma ainda mais intensa que a Divina Comédia precisava ser lida justamente na perspectiva que o Miguel disse muito bem, que é uma perspectiva contemporânea,
leitura de Dante numa perspectiva de viagem, que começa e termina, porque os românticos foram aqueles que mais, entre aspas, um pouco, nos prejudicaram na leitura de Dante. Os críticos continuaram assim, mas os poetas combinaram e rasgaram um mapa-mundi que para eles não era suficiente de abranger o continente Dante Alighieri. Não precisava acabar naquela cena que era a cena do demônio, que é o canto 34 do inferno, que o demônio aparece com 3 cabeças, mastigando 3 pessoas, Brutus, Judas e Cássio. Ali as lágrimas do demônio, não nos iludamos com as lágrimas do demônio, não é? O demônio de Dante não é brilhante como um falso de Goethe, que faz tudo, ele namora as moças, chega, resolve, não. É um animal bestial, brutal, parado, no gelo, não no fogo, coberto de gelo, com 6 asas de morcego, vespertíneos, pipistrello, que faziam com que aquela última zona do inferno ficasse ainda mais gelada. Ora, dizia Eliot, é muito grotesco demais, sabem que o grotesco é sempre interessante, né? Do ponto de vista de Bosch, mas não é possível, porque há uma reconquista de uma harmonia perdida de toda a Divina Comédia. Pelo andamento, pelo decassílabo, pelas tercinas perfeitas, pelo enquadramento de um processo extraordinário. Bom, mas qual é a conclusão? Está dando tantas voltas. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que só no século XX, na segunda metade do século XX, é que se compreendeu finalmente, não digo toda a Divina Comédia, porque é um texto muito difícil, não desanime, mas muito difícil no sentido que o próprio Dante nos diz. Cuidado, leitor. Se você se afastar muito dessas águas, que pela primeira vez eu vou sulcando, como disse Miguel na qualidade de estrangeiro, quando as águas se fecharem, você, no seu frágil barquinho, vai me perder. Daí se vê que Dante tinha razão ao dizer isso, qual era o lugar que ele ficaria no purgatório. Não nos invejosos. Dante não tinha inveja de nada. Então, sempre era de si próprio. Ele estava entre os soberbos. Ele sabia que, naquele lá de baixo, não. Mas nesse eu vou ficar. Aqui é o meu lugar. O Dante tinha soberba, inclusive, porque a Divina Comédia é, como bem disse o Miguel, vida numa viagem por estrangeiro, mas numa estrangeiridade, por assim dizer, ainda mais dramática. Porque Dante foi expulso da sua cidade de Florença. Ser expulso de uma cidade é ser expulso de uma pátria. Se voltasse, teria corte da língua, acusado de corrupção. O que não foi verdadeiro. Poderia até ter sido que um poeta não precisa ser um santo, né? A obra literária ela é autotélica, né? Ao contrário do que dizem alguns moralistas, não pode ter tudo. Basta saber como se debater, tudo pode. E como é que se sabe como deve ser? Posterior você saberá. Enquanto criador, enquanto crítico, enquanto, enfim. Ninguém precisa ser santo. No caso de Dante, não. Não houve isso porque era um momento muito dramático de mudanças. E o fato é que a Divina Comédia foi escrita toda no exílio. E Dante diz, agora que nós subimos e descemos uma escada, já que você me deu volta, né? Assim, Dante, como é salgado comer o pão que é de outras pessoas, e como é duro subir e descer as escadas que não são as da própria casa. Ele estava sempre emprestado, viajando e sonhando com uma causa política que estava realmente absolutamente perdido e completamente derrotado. Esse grande império que ele queria restaurar. E na comédia é, antes de tudo, uma relação de amizade. O Diocenos foi lembrado agora pelo Miguel, um livro lindo, aliás, não vou botar esse, um livro lindo de Moses Finlay, chamado O Mundo de Ulisses, é um clássico traduzido em português, é uma maravilha. Dom e contradom, né? Essa ideia do oikos grego, é realmente uma obra-prima da historiografia, né? Mas a Divina Comédia ela se dá, como algumas obras grandes se deram na história da humanidade, pela amizade. E a amizade se constitui pelo rosto, né? O rosto que acolhe, são os olhos que me acolhem, que me dizem, né? Que me dão as boas-vindas ou não. A hospitalidade se chama rosto. E desse rosto você quebra a relação do estrangeiro com aquele que é realmente da terra. Estão todos no mesmo plano, se entreolham. E aí existe aquilo que dizia um grande filósofo: a força de sua exclusividade é poderosa de mim. Porque eu me entrego, eu me abandono ao tudo. E tudo se abandona àquilo que sou. Então aí começa a se constituir uma relação de amizade, uma relação amorosa. Essa relação foi construída, ainda Miguel falando, entre Dante e Virgílio, uma amizade impossível, de uma distância enorme. Mas Dante, ao contrário de Virgílio, coloca, de vez em quando eu vou falar em plano de desculpa, é música, né? Status, não dá para cantar, né? Muita coisa, né?
Dante faz questão de colocar na boca de Virgílio personagem, para Dante personagem, que Dante sabia toda a Eneida de cor. Bello sai tu, que lá sai tutta. E isso faz com que, digamos, Dante cresça e constitua uma amizade realmente exemplar, absolutamente impossível de ser realizada. Essas amizades são normais. Por exemplo, o próprio Goethe, quando escreve seu Divã Oriental Ocidental, ele faz amizade com os poetas da Pérsia. E é fantástico. Então, o Goethe, em vez de escrever, não é Wehrmann, em vez de escrever Buch, ele escreve Name, que quer dizer livro. Em vez de dizer uma palavra linda em todas as línguas, como Rochinol, né, que usa em várias línguas, né? Em alemão, Nachtigall, ele usa a palavra Bulbul. Então, porque Goethe encontrou um grande amigo da época de Dante que se chamou Rumi, poeta persa. Então, as grandes amizades constituem muitas vezes, nesses planos estruturais de organização de livro e de viagem, né? Viajar com amigo é sempre mais interessante, às vezes conflitante também, mas, enfim, somos assim, não somos indiferentes. Né? E Dante encontra esse grande amigo. Dante, durante muitos anos, foi considerado um poeta apenas teólogo, que partia de um pressuposto teológico, é verdade, mas é insuficiente, porque quando se diz isso, e é preciso conhecer algumas especificidades de Dante, perde-se a altissimíssima, incomparável dimensão poética de Dante, e que ele mesmo dá as cartas, ou a gramática do teólogo, isso não pode ser pecado, isso não é pecado, mas como ele é poeta, ele troca as plaquinhas o tempo todo, coloca uma prostituta no paraíso. Virgílio, por exemplo, de que ele amava profundamente, não é capaz de chegar à última etapa do purgatório e se despede. Enquanto que uma personagem de Virgílio está no quinto céu. Então, Dante combina e descombina. Por exemplo, o caso mais fácil e fascinante, extraordinário, é o do Paulo e Francesca. Depois a gente organiza isso melhor. É só uma introdução, mas também não vai ficar uma ameaça, não. Vai acabar na hora. Tem que acabar. Vai falar. É sempre bom avisar porque você se organiza, né? Você recebe um telefone de Dante, ele, no caso do Paulo e Francesca, por exemplo, estou resumindo, né? Ele faz com que Paulo e Francesca sejam condenados ao círculo dos luxuriosos. Dante acha que o pior pecado é aquele em que a razão participa. Por isso que Lúcifer está na última zona do inferno, no centro da terra, onde estão os traidores. Uma visão aristotélica, né? De que, da tradição calocagatia, como se dizia, que é anterior a Aristóteles, né? O bom e o belo, juntos. Então, a inteligência, o mundo racional, é instrumento de aperfeiçoamento. E quando você, agora eu vou trair, chama e faz uma cilada, é repugnante. Por isso o monstro come 3 traidores, Cássio, Brutus, naturalmente, e Judas, que são a trindade infernal da traição na última zona, portanto, mais longe de Deus, o centro da terra. Paulo e Francesca, não, foi por luxúria, se apaixonaram, não resistiram um ao outro, estão juntos, não se deixam um só instante. E aí ela diz assim, Francesca, o animal gracioso e benigno, que visitava lá. Enfim, diz Francesca assim, Dante, animal gracioso e benigno, animal porque Dante ainda é corpo e alma. Você que vai visitando esse ar perdido a nós, que levamos sangue ao mundo, se o rei do universo fosse nosso amigo, nós rezaríamos pela tua paz, já que você... Estou trazendo não, estou trazendo assim direto, né? Porque você tem piedade da nossa vida. Isso, teologicamente, não tem qualquer base, porque faz com que ela diga, se o rei do universo, que é Deus, ainda fosse nosso amigo, ora, as relações não se esfriaram, porque aí seria Auschwitz, porque Deus os condenou. A teologia tem várias complexidades. A teologia judaico-cristã, que é um pouco diferente da teologia islâmica em relação ao pecado. Mas vale, não é o caso de entrar nesses detalhes todos. Mas não custa também fazer uma referência.